Fala galera do canal It's Only Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje eu trago para vocês a minha lista do top 10 álbuns de estreia de todos os tempos. E não só a minha lista, mas conforme já foi prometido para vocês e vocês votaram lá na comunidade do canal, o top 10 também dos preferidos aí, segundo a opinião dos inscritos do canal que deixaram a sua opinião, como eu já disse, lá na aba comunidade. E aí eu fiz o levantamento daqueles que foram mais escolhidos, isso gerou uma pontuação de acordo com o critério que eu estabeleci ali, né? Para as pessoas escolherem do seu primeiro ao quinto álbum favorito e conforme a melhor a posição, mais pontos, enfim, fiz toda essa soma aqui e hoje eu vou trazer para vocês tanto a minha lista quanto a lista que vocês elaboraram e comparar uma com a outra, ver aí as diferenças e tal, né? Então começando aqui com a minha e no final a gente estabelece aí essa comparação. Primeiro vídeo um pouco mais interativo do canal e eu pretendo estar trazendo aí depois outros assuntos. Fiquem atentos à aba comunidade do canal, né? A aba comunidade que é assim uma ferramenta muito legal, né? Mais do que para ficar chorando, né? Eu acho que é uma comunidade, uma parte aqui do YouTube que te proporciona aí você poder ter uma interação maior e trazer aí alguns conteúdos, enfim, com a interação de vocês. Então, vamos parar de picuinha aí nas comunidades de canais e vamos tentar aí levantar, fazer alguma coisa bacana e colocar os inscritos, enfim, as pessoas que prestigiam o trabalho aqui desse tipo de mídia, né? Para que possam também ter voz, e é bem bacana, eu gosto bastante disso e pretendo cada vez mais fazer, não só com os membros, mas com os inscritos de maneira geral. Então, depois da vinheta, o meu top 10 e o seu top 10 de melhores discos de estreia de todos os tempos. Então, galera, antes de começar, lembre-se, caso não sejam inscritos no canal, aí deixe a sua inscrição, tá? Ative o sininho das notificações para receber todas as novidades aqui. Siga também a página no Instagram, grupo de transmissão no WhatsApp, os links sempre estão na descrição do vídeo. Você pode considerar ser um membro aqui do canal para ter um pouco mais de interatividade aqui e fazer parte desse processo de criação também. E principalmente deixe o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, não tem problema nenhum. E o comentário que é muito legal, coloque aí a sua lista se você concorda, se você discorda, se o disco que você votou entrou aí ou não, tá? Então bora lá para os tops. Como eu disse para vocês, eu estou com a colinha aqui, inclusive com a pontuação, que eu vou estar mostrando aí para vocês na tela. O meu top 10, começando pelo meu top 10, né, a gente vai pela ordem aqui do menos favorito ao mais favorito, né? Então, só explicar um pouquinho dos meus critérios aqui, né, para que fique claro. Obviamente que o critério gosto pessoal é o maior de todos, mas tentei equilibrar com algumas outras coisas. Por exemplo, medir o impacto daquele disco na ocasião do seu lançamento, né? Questão da repercussão e tal, se ele realmente foi impactante para a época, se ele traz algo de novo, de revolucionário, algo de inovador para a música, se ele tem músicas que são marcantes até os dias de hoje. Se você pega as músicas daquele álbum, elas continuam sendo tocadas, enfim, e muito discutidas ainda hoje em dia. Então a soma desses fatores aqui eu procurei colocar nessa lista. E eu acabei tirando alguns álbuns ali que eram candidatos, mas que são álbuns solo de artistas. Então eu não estabeleci isso como critério, não coloquei nenhum tipo de trava lá no vídeo que eu coloquei na comunidade, que eu coloquei para vocês o ranking. Vocês poderiam votar à vontade, mas eu deixei de fora aqui discos nacionais, porque eu acho que fica uma coisa bem difícil de se comparar, né? São cenários diferentes, então não vai entrar nenhum aqui de música nacional. E também tirei os discos de artista solo. Por exemplo, você pega o disco aí, um disco como do Ozzy Osbourne, beleza, é o disco de estreia dele, Blizzard of Oz, genial, de 1980. Porém, o Ozzy já era um cara com uma carreira muito grande, enfim, né? Então eu acabei usando isso como critério de desempate, falando, pô, esse cara já estava no ramo da música, já tinha passado por muita coisa, não tô tirando os méritos do álbum de estreia dele ser fantástico, mas eu preferi optar aqui por grupos, realmente bandas, né, que fizeram ali a sua estreia para o mundo da música e fizeram isso muito bem. Então o 10º lugar aqui para mim é o The Police Outlanders da Moore, álbum de estreia do The Police, né, o trio aí inglês lá de 1978, e é um disco muito legal, sobretudo o lado A, né? O lado B ele tem boas canções também, mas eu acho que aqui, por exemplo, o lado A abre com Next to You, So Lonely e Roxanne. Ainda tem Hole in My Life, com a música que eu gosto muito, e no lado 2, por exemplo, tem Can't Stand Losing You, Truth Hits Everybody, Born in the 50s, grandes músicas aqui sem dúvida nenhuma. E duas das principais músicas da carreira do The Police estão aqui já no álbum de estreia, né? Talvez até mais, né? Mas vamos dizer aqui Roxanne e Can't Stand Losing You. São músicas muito grandes, mas tem Next to You, So Lonely, como eu falei, então um repertório bem legal.
A banda é um power trio, né, e que teve uma carreira, embora bastante curta, uma carreira brilhante e muito bem sucedida. E tudo começou aqui em 1978 com o Outlandos d'Amour. Para mim, uma bandaça de The Police, com a 10ª melhor estreia de todos os tempos, na minha opinião. Em nono lugar, eu trago aqui para vocês o Metallica, com o disco Kill 'Em All. Não é top 3 para mim do Metallica, é um disco até que eu demorei um pouco para gostar, mas é um disco que entra naquela parte que eu falei, né, dos álbuns inovadores e revolucionários, um marco ali para a história do thrash metal, que é um gênero que eu nem gosto tanto, né, eu só gosto mais mesmo do Megadeth, do Metallica, mas assim, é um gênero que eu respeito e que o Metallica foi extremamente importante aqui a partir desse álbum. Tem toda uma discussão, né, que o Exodus naquela época já estava fazendo alguma coisa, o EP de o que veio primeiro e tal, que toda aquela região da Bay Area ali em São Francisco já tinha uma cena acontecendo, mas o Metallica foi o primeiro a lançar um full álbum relevante aí, então um debut, que é mais do que uma estreia, né, somente do Metallica, mas é a estreia basicamente de um gênero aqui, embora, como eu já disse, havia elementos de thrash metal anteriormente, mas esse disco aqui é um marco na história, né, e tem grandes canções aqui já também da história do Metallica, né, por exemplo, a música Seek and Destroy é uma música gigante, uma das músicas favoritas minhas do Metallica, que já está aqui nesse disco. Tem toda uma crueza, né, uma agressividade aqui, e é um grande disco para se escutar. Como eu disse, embora não seja dos meus favoritos, é uma estreia e tanto para o Metallica e para o thrash metal aqui no Kill 'Em All de 1983. Então é o meu nono colocado aqui no quesito álbuns de estreia. E meu oitavo colocado é o Duran Duran, com seu álbum auto-intitulado de 1981. Aí talvez as pessoas mais puristas que assistem o canal aí vão estar achando loucura, né? New Wave, New Romantic e tal. Mas eu gosto muito do Duran Duran e esse álbum de estreia aqui, ele é possivelmente aí o melhor álbum do Duran Duran, junto com o álbum que vem na sequência. Então tem muito disso também, né? Tem alguns aqui que eu peguei e falei, bom, a banda estreou muito bem, como é o caso do Metallica, mas a banda evoluiu e fez coisas melhores. Tem outras bandas aqui que o seu álbum de estreia indiscutivelmente é o seu álbum, é o seu melhor álbum, né? O seu trabalho mais querido. E aqui no caso do Duran Duran, eu acho que eles só gravaram um outro álbum, que foi o Real, né? A essa altura, né? Álbum nota 10, que é o de 82, e depois a banda gravou grandes discos sim, mas nunca se equiparou aqui com a estreia. Olha o que tem no setlist aqui desse disco, né? Sensacional. Nós temos aqui Girls on Film, que abre muito bem o disco, Planet Earth, que é uma das melhores músicas do Duran Duran, tem uma linha de baixo aqui incrível, tá? Os músicos do Duran Duran, Andy Taylor na guitarra, Roger Taylor na bateria, esqueci o nome dele agora, do John Taylor no baixo, o Simon Le Bon no vocal e o Nick, e agora eu esqueci o sobrenome dele, vocês me perdoem aí, mas enfim, o Nick alguma coisa lá, que é o Nick Rhodes, que é o tecladista nos sintetizadores. Cara, é uma banda muito competente e que muita gente torce o nariz assim por causa do tipo de som que fazem. Mas pegar isso aqui para escutar, vão ver quanto eles são muito, muito bons naquilo que fazem. Além de Girls on Film e Planet Earth, tem aqui também Carrie's Memories, uma música bem legal. E Night Boat, que é uma música bem mais lenta, cadenciada, muito bonita ali do Duran Duran. E também tem algumas músicas mais lá do B que poucos são faladas, mas são muito boas também, como Sound of Thunder e a música Tel Aviv, que encerra o álbum. São 9 canções, e 9 canções muito boas, uma grande estreia aí do Duran Duran. Então, em oitavo lugar, Duran Duran, com o seu álbum auto-intitulado de 1981. Vou colocar os LPs aqui embaixo para não misturar. Em sétimo lugar, um álbum de 1980, que é o Iron Maiden, Iron Maiden. Então aqui o álbum de estreia da banda, ainda sem o Martin Birch na produção, ainda com o guitarrista Dennis Stratton, né, que só gravou esse disco aqui, uma formação diferente, né, dos 5 integrantes aí, só 2 iriam permanecer na formação tida como clássica, né? Aqui ainda tinha o Clive Burr na bateria, ainda tinha o Paul Diano ou Paul Dayano nos vocais e o Dennis Stratton que só participou nesse. Mas é um grande disco, um disco mais cru, como eu disse, faz toda a diferença não ter a produção ainda do Martin Birch, mas que tem grandes composições, como Prowler, como Remember Tomorrow. Running Free é uma música sensacional, principalmente ao vivo, fica incrível, né? Eu gosto muito de escutar esse disco aqui. Phantom of the Opera é uma das minhas músicas favoritas do Iron Maiden. Eu gosto muito do riff de guitarra, enfim, da letra da música. Também tem Strange World, a faixa título Iron Maiden, que é tocada ao vivo até os dias de hoje. Aqui já tem a marca registrada também das capas, né? As capas do grande Derek Riggs,
fazendo toda a diferença aí na discografia do Iron Maiden. Então uma estreia sensacional também e uma estreia importantíssima não só para o Iron Maiden, mas para todo o cenário da New Wave of British Heavy Metal ali nos anos 80, né? A New Wave que começou ali por volta de 79, teve várias bandas e as principais foram Iron Maiden e Saxon. Então o álbum de estreia do Iron Maiden foi muito importante também para esse movimento como um todo. Então em sétimo lugar, Iron Maiden de 1980. Em sexto lugar, aí uma coisa que é bastante particular minha, né? Você não vai ver ninguém citando, muito dificilmente você vai ver alguém citando esse disco aqui nos melhores álbuns de estreia, mas é o Roxy Music. Álbum também auto-intitulado, né? A maioria dos álbuns de estreia normalmente não tem título, né? Levam o nome da banda ali, né? Como vocês estão vendo. E esse álbum de 1972 tem grandes canções aqui, bastante experimental. E eu acho que o grande diferencial para eu trazer ele aqui nessa posição, além de eu gostar muito de Roxy Music, desse disco aqui, é que ele é extremamente inovador, extremamente original. Tem ali o Brian Eno experimentando bastante com sintetizadores, o Bryan Ferry com uma forma bem peculiar de cantar, enfim. Então é uma banda que traz um algo novo, né, que vai influenciar muito o cenário do glam rock ali, da própria New Wave, né? O Duran Duran, que eu já apresentei aqui, uma banda que se inspira muito no Roxy Music e esse movimento como um todo. Então é um descasso aqui de 1972, tem essa capa muito bonita também aí, que virou marca registrada da banda. Para mim um descasso aí, merece estar no top 10 melhores álbuns de estreia. Em questão de impacto, né, que é uma das coisas que eu disse que ia levar em conta aqui, ele realmente não tem um grande impacto fora do Reino Unido, pelo menos na época quando ele foi lançado, em 72, mas ele tem certamente muita originalidade e muita inovação presente aqui, além de ser um grande disco para se escutar. Então, sexto lugar, o Roxy Music 1972. Agora a gente entra no top 5, né? Em quinto lugar, o único disco dessa lista aqui dos meus favoritos de estreia que eu não tenho na coleção ainda, que é o Kiss, auto-intitulado de 1974. É um disco muito legal, muito bom do Kiss. Também não teve um grande impacto na época, né? Quem sabe um pouco da história do Kiss percebe aí que ele só veio realmente começar a fazer sucesso a partir do primeiro disco ao vivo, o Alive 1, né? E até então havia lançado já 3 discos que não saíram muito do lugar, né? Depois que o Kiss engrenou, e aí esse disco foi redescoberto, né? E muito cultuado aí hoje em dia, inclusive. E é um disco aí que está fazendo agora 50 anos de lançamento, né? Então uma marca bastante considerável. E no disco de estreia simplesmente você já tem Strutter, para uma das minhas músicas favoritas do Kiss, bem como Black Diamond, que também é uma das minhas músicas favoritas. Mas tem Cold Jean, tem Deuce, tem Firehouse, enfim, grandes canções ali, muito boas, né? Um disco aí memorável. Então em quinto lugar, abrindo o top 5 aqui, Kiss de 1974. Em quarto lugar eu trago aqui para vocês o Guns N' Roses, o Appetite for Destruction, uma banda e um disco que eu já gostei muito mais na minha vida, né? Principalmente ali durante a adolescência. Hoje em dia eu confesso que não escuto muito Guns N' Roses, mas é um disco que inegavelmente tem tudo isso daqui que eu falei para vocês. Tem qualidade, tem músicas memoráveis, tem um grande impacto no seu lançamento, né? E tem também uma grande originalidade aqui. Eles, embora bebam da fonte do hard rock tradicional, bandas como Motley Crue e tal, o Guns N' Roses traz algo novo aqui, um fôlego novo para o rock mais pesado, né? Então tem músicas aqui, é um álbum muito agressivo, muito na cara, né? Welcome to the Jungle, It's So Easy, Night Train. A maioria das melhores músicas do Guns N' Roses estão presentes no álbum de estreia e é daquelas bandas que eu falei para vocês, né? A maioria das pessoas que você perguntar vai escolher o disco de estreia do Guns N' Roses como sendo o melhor. Então é um disco tão bom que a própria banda não conseguiu retomar essa fórmula aí. Paradise City, Think About You, que é uma música que eu gosto muito. Sweet Child O' Mine já desgastou, enfim, mas na época uma canção muito interessante, muito famosa. You're Crazy, Rocket Queen, que encerra o disco aqui. Então são 12 músicas muito boas, muito bem feitas e foi uma grande explosão aí na época, né? Para toda uma geração. Guns N' Roses, Appetite for Destruction, fica aqui na minha quarta colocação, 1987, né? Melhores discos de estreia. Em terceiro lugar, esse disco aqui, que é o primeirão do Led Zeppelin, né? O Led Zeppelin 1, que é essa edição dupla, né? Com bônus e tal. E é um disco espetacular aqui, que traz grandes canções já aqui, né? Então, em 69, eles já trazem um disco aqui que abre com Good Times, Bad Times, que é uma das melhores músicas do Led para mim. Bastante rock and roll. Baby I'm Gonna Leave You, eu gosto muito, apesar de certa forma, o Robert Plant abusar de falar a palavra baby, né? Tem gente que se incomoda muito com isso, mas eu acho que a música, apesar disso, é muito boa.
Dazed and Confused, música maravilhosa aqui nesse disco já, Black Mountain Side e principalmente Communication Breakdown, que é uma porrada também, um rockão incrível. Então é um disco que tem grande repertório, grande impacto, um grande time de músicos. Aqui é um disco cultuado até os dias de hoje, uma estreia sensacional. Não é o melhor disco do Led Zeppelin para mim, mas é um disco de altíssimo nível para uma estreia, principalmente se tratando ali do ano de 1969. Então, terceiro lugar, Led Zeppelin 1, fica com a medalha de bronze aqui para mim. Em segundo lugar, eu trago para vocês o álbum de estreia do Van Halen, né? 1978, que acho que é o ano que tem mais aqui, né? Tem dois discos de 78, né? O The Police e o Van Halen. Então, mais uma estreia muito boa em 78, totalmente o oposto da sonoridade do Police que eu já apresentei aí. E esse é outra daquelas bandas que você pode argumentar fortemente que esse daqui é o melhor disco produzido por eles. Eu tendo a concordar com isso hoje em dia, né? Embora eu goste muito do 5150 também, lá com o Sammy Hagar, né? Mas acho que esse daqui, em termos de impacto, né? O Ed Van Halen explodindo tudo na guitarra, extremamente revolucionário aqui. Música como Eruption, né? Que influenciou toda uma geração de guitarristas. Abrem com Running With The Devil, que é uma música incrível, um grande refrão, linha de baixo. Tem aqui em Talking About Love. Tem um cover muito pesado de Really Got Me, do The Kinks. Então é um descasso, né? O lado A tem muita coisa legal, mas tem Janis Crying também, que é muito boa. Tem Feel Your Love Tonight, Little Dreamer, Ice Cream Man, que é uma música muito legal, muito engraçada aqui, cantada pelo David Lee Roth. Então é um descasso, né? Um descasso maravilhoso aí, perfeito. Já na estreia, o Van Halen mandando ver em originalidade, em repertório, enfim, tudo aquilo que tem de qualidade. 78, Van Halen 1, para mim, o segundo melhor disco de estreia de todos os tempos. E o primeiríssimo lugar, né? Ali a medalha de prata para o Van Halen e a medalha de ouro vai para o Black Sabbath, né? Não tem como ser diferente. Esse nem é o meu disco favorito do Black Sabbath, ele está ali no top 3, né? Mas é um disco extremamente influente para a história da música, para a história de todo um gênero, né? Assim como eu falei sobre o Kill 'Em All, por exemplo, para a história do heavy metal de maneira geral, embora já tinha coisas ali embrionárias e tal, né? As pessoas podem discutir também a contribuição do Led Zeppelin e do Deep Purple, mas o Black Sabbath foi essencial para o que a gente conhece aí como heavy metal. E esse disco aqui é o marco zero, sem sombra de dúvidas. Aqui tem a música Black Sabbath, né? Um disco de estreia que os primeiros segundos de música já te leva assim, para uma viagem incrível, com aquele som de trovão, né? Com aquele som de chuva, com essa capa aqui extremamente icônica e sombria. A música Black Sabbath, sensacional. Tem a música NIB também, uma das que é tocada constantemente aí, foi tocada constantemente nos shows do Black Sabbath. Tem The Wizard, que é um blues excepcional. E todas as músicas aqui são boas, né? Embora algumas pouco comentadas, como Behind the Wall of Sleep, Sleeping Village, Warning, que também é um cover, Evil Woman, né? Que é muito legal, também é um cover. Então é um descasso, 7 músicas na versão aqui original, né? Depois quem tem a versão em CD vai ter 8, que tem Wicked World também. E é um disco incrível aí, lançado em 1970, um divisor de águas na história do heavy metal, na história da música de maneira geral. Tudo aqui é absolutamente icônico, né? A capa, o repertório, a sonoridade que você tem nesse disco. Então não tinha como ser diferente. O meu primeiro lugar foi aí o Black Sabbath de 1970. Esse foi o meu top 10. E aí no top 10 dos inscritos, né, teve aqui algumas surpresas. Discos que eu... Tem disco aqui que eu imaginava que fosse estar numa posição muito alta, mas talvez não com uma pontuação tão discrepante, tão acima dos outros. E por outro lado, discos que ficaram embaixo aqui no ranking dos inscritos e que eu imaginava que fosse ficar mais para cima, como foi o meu caso. Então, para apresentar aqui o dos inscritos, em 10º lugar, o Kiss, álbum auto-intitulado de 1974, que marcou ali, nos critérios que eu estabeleci, 110 pontos. Então, 10º lugar, Kiss, 1974, com 110 pontos. Já comentei esse disco, então não vou falar muito mais sobre ele. Em 9º lugar, na opinião dos inscritos, aí a primeira entrada nessa lista que não está na minha. É o álbum de estreia do The Doors, também auto-intitulado The Doors, de 1967. E que é um disco realmente muito bom, muito legal, uma estreia muito boa do The Doors, né? E que já traz ali músicas como Light My Fire, In The End, Break On Through. Então realmente é um disco muito bom. Talvez se eu tivesse feito aqui um top 20 ele teria entrado. Foi por pouco que ficou de fora. E os inscritos lembraram aí do The Doors em 9º lugar com 120 pontos. Então teve aí 10 pontos a mais do que o álbum do Kiss. Em 8º lugar, aí para minha grande surpresa, o Van Halen. O álbum auto-intitulado do Van Halen, de 1978, ficou na 2ª colocação para mim e ficou em 8º lugar na lista dos inscritos.
né, com apenas 130 pontos. E aí já comentamos o que tinha que falar aqui a respeito do Van Halen. Para mim, surpreendeu, eu imaginava que ele fosse entrar na lista, né? Seria talvez mais absurdo ele não ter entrado, mas imaginava que ele fosse ficar mais para cima. Oitavo lugar, Van Halen com 130 pontos. Em sétimo lugar, o Metallica, que também está na minha lista. E na minha lista ficou em nono, na lista dos inscritos ficou em sétimo, então foi até mais ou menos parecido aí. O Kill 'Em All, né, de 1983, e que marcou aí 140 pontos. Então vejam aí que a diferença por enquanto de um para o outro não é tão grande. Então sétimo lugar, Metallica Kill 'Em All de 1983. Em sexto lugar, um disco que não está na minha lista, que não me chama atenção, é um gênero que eu não gosto, mas que os inscritos colocaram aí realmente é um fenômeno, né? Um disco que a gente tem que respeitar, né? Não é das piores bandas, né? Ao contrário do Nirvana, por exemplo, essa banda aqui que vai entrar não é uma banda que eu abomino, né? Que é o Pearl Jam, né? Tem uma ou outra música ali até que dá para escutar, não faz muito meu estilo, mas realmente é uma grande estreia, talvez uma das últimas grandes estreias impactantes da música, já que esse daqui é o disco mais recente que entrou nas duas listas, é o Ten, de 1991, e ele teve a soma aí de 160 pontos. Então, em sexto lugar, Pearl Jam com Ten, 160 pontos, disco de 1991. Não tenho muito o que falar a respeito, né? Não curto Pearl Jam, mas como eu disse, eu respeito e entendo perfeitamente ele ter parado aqui nessa posição. Em quinto lugar, o Iron Maiden, com 180 pontos, seu álbum de estreia de 1980, né? E na minha lista entrou em sétimo lugar, na lista dos inscritos entrou em quinto lugar. Então ficou bem parecido aí também, né? Foi bem votado, né? Com 180 pontos. A partir de agora vai começar uma discrepância do quarto colocado para cima, né? Por enquanto está tudo mais ou menos ali próximo. Em quarto lugar, o Dio, com a sua estreia Holy Diver de 1983, que realmente é uma estreia maravilhosa. Teve aqui 210 pontos da parte dos inscritos, então muito bem cotado, muito bem votado aqui. E que eu acabei tirando da lista final ali por conta desse critério que eu adotei meio que de última hora. Falei, pô, o Dio já tinha participado do Elf, do Rainbow, do Black Sabbath. Isso aqui não é demérito, eu não estou desmerecendo a grande estreia dele em carreira solo, mas era um cara que já era bastante rodado aí, tinha bastante experiência quando lançou esse disco, que sem sombra de dúvidas é um dos melhores discos, não só de estreia, mas um dos melhores discos da história do heavy metal, né? Então, quarto lugar, Dio com 210 pontos, Holy Diver de 1983. Em terceiro lugar, ficou exatamente na mesma posição que para mim aqui o Led Zeppelin 1, então concordamos aqui perfeitamente, inclusive na posição, com 310 pontos. O álbum de estreia do Led Zeppelin de 1969 ficou na terceira colocação na escolha dos inscritos, a mesma colocação que na minha lista. Em segundo lugar, ficou aí o Guns N' Roses com 320 pontos, então 10 pontos a mais, né? Ficou apertado aqui em relação ao Led Zeppelin. 320 pontos para o Guns N' Roses 1987, Appetite for Destruction, realmente um discão. Ficou em quarto lugar na minha lista e ficou em segundo lugar na lista dos inscritos. Eu imaginava que esse disco aqui ia estar no mínimo no top 5, mas que provavelmente ele estaria no top 3. Está aí na segunda colocação. E em primeiro lugar, eu imaginava, tinha quase certeza de que esse disco aqui seria o mais votado, por todos os motivos que eu já apresentei aqui, mas é o Black Sabbath, o álbum de estreia, mas o que me surpreendeu foi a diferença, né? Então ele ficou aí, o álbum de 1970, auto-intitulado do Black Sabbath, ficou em primeiro lugar com 460 pontos, segundo aquilo que os inscritos falaram, tá? Então ele ficou aí 140 pontos à frente do segundo colocado, né? E do top 5 assim, ficou muito acima, com quase 4 vezes mais pontos do que a segunda metade da lista. Então mostra como esse disco aqui realmente é impactante, né? E chega a ser praticamente uma unanimidade aqui, o grande campeão, o Black Sabbath, álbum de estreia, tanto na minha lista quanto na lista dos inscritos, tá? Então alguns álbuns chegaram perto aqui de estar na lista, né? Vou deixar aqui as menções honrosas. Os Beatles seriam o 11º aqui na opinião dos inscritos, quase entrou. Sister of Mercy, Slayer, são algumas bandas que eu lembro que foram bem votadas também, tá? Mas ficaram por pouco. E eu mencionei aqui algumas menções honrosas, por exemplo, Ozzy Osbourne, né? Que se eu não tivesse o Ozzy e o Dio adotado esse critério, talvez eles tivessem entrado aqui no meu top 10. Então agora eu vou passar aí na tela a comparação rapidinho, né? Vou ler o meu top 10, o top 10 dos inscritos, está aí na tela aparecendo para vocês lado a lado, para que a gente faça essa comparação. A lista ficou até de certa forma parecida, 2 posições coincidiram, 7 escolhas coincidiram e teve 3 diferenças aí para a lista dos inscritos.
Então, em primeiro lugar para mim o Black Sabbath, em primeiro lugar para os inscritos também o Black Sabbath. Na segunda colocação, medalha de prata, eu coloquei o Van Halen e os inscritos colocaram Guns N' Roses com Appetite for Destruction. Em terceiro lugar, novamente uma concordância, coloquei o Led Zeppelin e os inscritos também colocaram Led Zeppelin em terceiro lugar. Em quarto lugar, aí sim, para mim eu coloquei o Guns N' Roses Appetite for Destruction e os inscritos colocaram aí o Dio com Holy Diver, né, que é a novidade em relação à minha lista. Em quinto lugar, eu coloquei o álbum de estreia do Kiss, de 1974, auto-intitulado, e o quinto lugar dos inscritos foi Iron Maiden, de 1980. Em sexto lugar, aqui o Roxy Music, para mim, né, coisa que só eu colocaria numa lista como essa, mas eu realmente gosto muito e acho que merece aqui por vários fatores que eu já apresentei. Então, sexto lugar, Roxy Music de 72. E para os inscritos, em sexto lugar, um que, se por um lado, o meu sexto lugar, talvez 99,9% dos inscritos não incluísse na lista, o sexto lugar dos inscritos também foi um disco que eu não incluiria na minha lista, né? Nem se fosse um top de, sei lá, 30, 40, que é o Pearl Jam com o álbum Tempo, mas totalmente compreendo porque que esse disco foi tão bem votado. Em sétimo lugar, aí sim, para mim, o Iron Maiden, álbum auto-intitulado de 1980. E para os inscritos, o sétimo lugar é o Metallica, Kill 'Em All, de 1983. Em oitavo lugar, para mim, o Duran Duran, também só apareceu na minha lista, né? Álbum auto-intitulado de 81. E em oitavo lugar, para os inscritos, aí sim, o Van Halen, um disco que ficou lá em cima, para mim, na segunda colocação. Na lista dos inscritos, o álbum do Van Halen de 78 ficou em oitavo lugar. Em nono lugar, aí, para mim, o Metallica, com Kill 'Em All, de 1983. E para os inscritos, em nono lugar, ficou o The Doors, que também é mais uma novidade em relação à minha lista, o álbum de estreia de 67. E em décimo lugar, para mim, ficou o The Police, que foi exclusividade da minha lista aqui, álbum de 78. E o décimo lugar dos inscritos ficou o Kiss, que para mim ficou em quinto, para eles ficou aqui em décimo lugar dos que eu mencionei. Infelizmente é o único que eu não tenho na minha coleção ainda. Então esses foram os dois tops aí que foram gerados a partir desse vídeo. Fiquem atentos à aba comunidade aí, que mais pra frente eu vou estar lançando outros assim como esse, né? Para eu não trazer aqui só a minha opinião, mas é até interessante comparar, né, os meus gostos aí com o pessoal que acompanha o canal. Espero que vocês tenham curtido esse formato de vídeo. Deixem aí a sua opinião, se não gostaram, comentário, like, dislike, enfim. Obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.